Imagine por um instante um véu tênue, quase imperceptível, que cobre a verdadeira tapeçaria da nossa existência. Não é uma teoria da conspiração barata, nem um boato disseminado nas sombras da internet. É algo muito mais profundo, mais antigo, mais fundamental. Algo que, se revelado, reescreveria cada linha dos nossos livros de história, desafiaria cada dogma científico e desvendaria a própria essência da nossa realidade. E se o mundo, esse lugar familiar, que chamamos de lar, guardasse um segredo que ninguém ousa revelar? Desde os primórdios da humanidade, sempre buscamos respostas. Quem somos? De onde viemos? Qual o nosso propósito? Erguemos templos aos deuses, construímos máquinas para desvendar os céus, mergulhamos nas profundezas do oceano e dividimos o átomo em busca de fragmentos da verdade. Mas e se a resposta, a mais monumental de todas, estivesse bem diante dos nossos olhos, oculta à vista, protegida não por cadeados e guardas, mas pela nossa própria incredulidade? Permita-me levá-lo a uma jornada. Uma exploração não de fatos conhecidos, mas das lacunas entre eles, dos silêncios ensurdecedores que ecoam nas ruínas antigas, nos textos esquecidos e nas lendas que persistem, apesar de serem classificadas como mera fantasia. Prepare-se para questionar cada premissa, para olhar para o céu noturno e ver não apenas estrelas, mas uma mensagem codificada, para sentir, nas profundezas do seu ser, que talvez, apenas talvez, o que nos foi ensinado seja apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito mais vasta e estonteante. Pense nas grandes civilizações, aqueles que nos precederam, construindo estruturas tão magníficas que desafiam a nossa compreensão até hoje. As pirâmides do Egito, alinhadas com precisão astronômica. Machu Picchu, uma cidade encravada nas montanhas andinas, com pedras que se encaixam de forma tão perfeita que nem uma lâmina de barbear as penetra. Stonehenge, um calendário cósmico de proporções épicas. A narrativa oficial nos diz que foram construídas com métodos rudimentares, por povos que mal compreendiam a roda. Mas e se essa explicação for conveniente demais? E se a verdadeira história envolver um conhecimento tão avançado que, para nossa própria proteção, foi deliberadamente apagado? Considere os mitos. Cada cultura, em cada canto do globo, compartilha temas recorrentes: dilúvios cataclísmicos, deuses que desceram dos céus, heróis com poderes sobrenaturais. Coincidência? Ou ecos distorcidos de um evento real, de uma intervenção tão grandiosa que se gravou na psique coletiva da humanidade? O que esses mitos tentam nos dizer? Que tipo de memória ancestral foi transmitida, codificada em histórias para crianças, para que a verdade não fosse totalmente perdida, mas também não fosse facilmente descoberta? Porque, você vê, algumas verdades são tão poderosas que podem desestabilizar os pilares da sociedade. Algumas verdades são tão libertadoras que podem ser perigosas para aqueles que controlam a narrativa. E a ciência? Nosso farol de razão. A bússola que nos guia através do desconhecido. Ela nos revelou a vastidão do universo, a complexidade da vida, as leis que governam a matéria e a energia. Mas até mesmo a ciência tem seus limites, seus pontos cegos. Há fenômenos que desafiam a explicação, descobertas que são convenientemente classificadas como anomalias, e pesquisas que são silenciosamente arquivadas. Pense na energia. A forma como a aproveitamos hoje é ineficiente, poluente. Mas e se existisse uma forma de energia que é livre, abundante e que poderia ser extraída do próprio tecido do espaço-tempo? Uma energia que tornaria obsoletas as indústrias que hoje dominam o mundo, que erradicaria a pobreza e que impulsionaria a humanidade para uma era de ouro. Você acha que tal descoberta seria saudada com aplausos e celebração? Ou seria suprimida, categorizada como uma ameaça à ordem estabelecida?
A história nos mostra que o poder não cede facilmente, e o segredo que o mundo guarda pode ser a chave para um poder tão imenso que a sua divulgação seria a maior revolução que a humanidade jamais testemunhou. Mas o segredo não se limita a tecnologias perdidas ou civilizações esquecidas. Ele pode estar mais próximo de nós do que imaginamos, na nossa própria biologia. Pense no DNA, o livro da vida. Sabemos que apenas uma pequena fração dele codifica proteínas. E o resto? O que a ciência chama de DNA lixo. E se esse lixo não fosse lixo algum? E se fosse, na verdade, um arquivo, um banco de dados de informações ancestrais, genéticas e até mesmo cósmicas? Um registro de quem realmente somos, de onde viemos e do nosso verdadeiro potencial? E se, ao ativar certas sequências desse DNA lixo, pudéssemos acessar habilidades latentes, percepções aguçadas, uma conexão com o universo que transcende nossa compreensão atual? Imagine poder curar-se instantaneamente, comunicar-se telepaticamente, influenciar a matéria com a mente. Parece ficção científica? Talvez. Mas e se os milagres registrados em todas as tradições espirituais fossem, na verdade, manifestações de um potencial humano que foi deliberadamente esquecido ou desativado? E por que alguém faria isso? Por que manteria a humanidade em um estado de ignorância, de limitação? A resposta é simples: controle. Se você sabe quem realmente é, do que é capaz e qual o seu lugar no universo, você se torna incontrolável. Você se torna uma força da natureza, um co-criador da sua própria realidade. E isso, para aqueles que lucram com a sua ignorância e o seu medo, é a maior ameaça de todas. O segredo, meus amigos, não é apenas um enigma a ser resolvido. É um despertar a ser vivenciado. É a redescoberta de uma herança que nos foi roubada, um potencial que nos foi negado. Pense nas sincronicidades, aqueles momentos em que o universo parece conspirar a seu favor, em que eventos improváveis se alinham de forma inexplicável. Meras coincidências? Ou são flashes, vislumbres de uma realidade mais profunda, de uma ordem oculta que governa tudo? E os sonhos? Portais para o subconsciente, campos de treinamento para a mente. O que eles tentam nos dizer? E se os nossos sonhos mais vívidos não fossem apenas produtos da nossa imaginação, mas acessos a dimensões alternativas, a memórias ancestrais, a mensagens que a nossa mente consciente ainda não está pronta para decifrar? O segredo que o mundo guarda não é uma entidade única. É um mosaico de verdades interligadas, cada peça revelando uma camada mais profunda da nossa existência. E o mais fascinante é que as pistas estão por toda parte. Nos símbolos antigos, nas geometrias sagradas, nas constelações, nas melodias esquecidas das flautas dos antepassados. Mas há uma razão pela qual esse segredo permanece oculto, uma razão pela qual aqueles que o conhecem se calam. Não é apenas o medo da repreensão, da ridicularização, é o medo do que a humanidade faria com essa verdade. O medo de que, ao invés de usar esse conhecimento para o bem, nós o usemos para a destruição. Porque a verdade mais poderosa é também a mais responsável. E a humanidade, em sua infância espiritual, talvez ainda não esteja pronta para empunhar tal poder. Mas o tempo está mudando. A velha ordem está se desintegrando. As rachaduras estão começando a aparecer no véu que cobre a verdade. Mais e mais pessoas estão sentindo, no fundo de seus corações, que há algo mais. Que a narrativa oficial é incompleta, que estamos sendo alimentados com uma versão filtrada da realidade. E o que acontece quando o número de questionadores atinge um ponto crítico? Quando a curiosidade se torna uma onda imparável? Quando a busca pela verdade supera o medo do desconhecido? O segredo não pode ser guardado para sempre. A própria Terra, o próprio universo, está sussurrando as respostas. Nos ventos que atravessam as montanhas antigas, nas marés que beijam as praias esquecidas,
na luz das estrelas que nos observam em silêncio. A pergunta não é se o segredo será revelado, mas quando. E mais importante, como reagiremos quando ele for. Seremos capazes de abraçar essa verdade, por mais desafiadora que seja? Seremos capazes de reescrever a nossa própria história com coragem e discernimento? Porque a verdade, no final das contas, é uma força da natureza. Ela não pode ser contida indefinidamente. Ela sempre encontra um caminho para emergir, para iluminar as sombras. Este documentário não é uma tentativa de lhe dar todas as respostas. É um convite para fazer as perguntas certas. É um chamado para olhar além da superfície, para sentir a corrente subjacente que pulsa sob o mundo que conhecemos. É um sussurro no seu ouvido, instigando você a despertar. E se o mundo guardasse um segredo que ninguém ousa revelar? A resposta pode estar não nos livros, não nos laboratórios, mas dentro de você. Na sua intuição, na sua curiosidade, na sua sede de ir além do que lhe foi contado. Pois a verdade, a verdadeira verdade, é a única coisa que realmente pode nos libertar.